Tá me ouvindo? Calma. Tô, só para ela poder falar. Rapidinho, tô conectando aqui. Tá, então eu vou fazer um joinha para Carol, a hora que tiver. Tá bom, você me avisa. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos hoje aqui com um evento do Grupo Praxis, com duas convidadas, a quem eu gostaria de agradecer bastante, que é a Ana Estela Haddad e a Carla Aires. Vou fazer uma breve apresentação do grupo, e aí então eu passo a palavra para as candidatas, apresentá-las também, e passo a palavra para as nossas duas convidadas de hoje. O Grupo Praxis é constituído por docentes, técnicos administrativos e estudantes de diversas áreas do conhecimento de universidades diversas. Hoje a gente conta com 34 universidades públicas e institutos públicos participantes, pessoas que, movidas pela indignação com o sucateamento do ensino e da pesquisa que nos foram impostos aí a partir de 2016, e com a esperança de começar a reverter esse atual cenário em 2023, uniram-se para formar um grupo de articulação nacional de instituições de ensino superior para tratar de forma crítica, acadêmica e científica os múltiplos temas que estão hoje em pauta na conjectura atual brasileira. Empenhados com atividades de ordem prática e tendo em vista a concretude de ações políticas referentes a diversos temas que perfazem o âmbito da democracia, o Praxis promove, então, esses eventos de forma conjunta e coordenada entre as instituições participantes, consciente de que a União Nacional pode reverter o processo de degradação da cultura, da educação e das instituições democráticas. Nos balanços que fizemos desses eventos práticos que têm acontecido nessas diversas instituições, percebemos que alguns temas têm ganhado bastante força nas nossas discussões e nas nossas atividades. São eles, por exemplo, a crise econômica das universidades públicas, redução do financiamento à permanência estudantil, à pesquisa, democratização e ampliação do acesso à universidade, né, a necessidade disso e a necessidade de uma nova expansão universitária, o aumento de contratação de servidores, situação atual da CAPES e do CNPq e o financiamento da pesquisa, tal como vem sendo achatado recentemente, paralisação da avaliação dos cursos de pós-graduação e os ataques sofridos à universidade pública, à pesquisa científica e a servidores. Tendo em vista alguns desses temas, né, posso dizer que seriam os temas mais relevantes que têm aparecido nas nossas atividades. Temos, então, aqui duas convidadas, a Ana Estela Haddad, que é doutora em odontologia e professora do Departamento de Odontologia e Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, onde recentemente assumiu a cadeira de professora titular desse departamento, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo. Gostaria de parabenizá-la por isso. É docente permanente do programa de pós-graduação em ciências odontológicas desta mesma instituição. Além disso, a atividade da Ana Estela também não se reduz só a atividades estritamente dentro da universidade. Ela foi assessora do ministro da Educação, Cristóvão Buarque, entre 2003 e 2005, atuou nesse período nos trabalhos relacionados à aprovação da lei que criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e na idealização e implementação
do programa Universidade para Todos. Estou também no Ministério da Saúde, onde ocupou o cargo de diretora de gestão de Educação na Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, entre 2005 e 2010. Em 2011, ocupou o cargo de diretora de programas e secretaria, como secretária substituta nessa mesma secretaria. Também foi gestora de políticas públicas relacionadas à educação e à saúde durante os governos Lula. Atualmente é membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de Telemedicina, membro do Grupo Saúde, Inovação, Tecnologia e Educação do CNPq, é coordenadora adjunta do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Políticas Públicas para a Metrópole e bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. Ana Estela, além de tudo isso, assim, eu fiz um pequeno resumo, né? Mas ela também é atualmente mulher do ex-ministro da Educação e atual candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, e junto com o Haddad são apoiadores da candidatura de Lula para a presidência. Eu gostaria agora de apresentar a Carla Aires. A Carla se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 2004, com 16 anos, e está no partido desde então. Foi a primeira da sua família a ingressar numa universidade pública, se graduou em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Maringá, considera-se fruto desse projeto de expansão da Universidade Pública Superior, que foi implementado nos governos petistas, tendo concluído o mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Federal de São Carlos, a mesma instituição na qual eu me encontro, e tendo concluído seu doutorado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi bolsista, professora voluntária em cursinho comunitário e moradora da residência estudantil. Carla também contribui para uma consultoria internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para construção, elaboração e monitoramento de políticas públicas no Brasil. Em 2020, Carla Aires conquistou uma vaga na Câmara Municipal de Florianópolis, defendendo pautas para a educação, cultura, meio ambiente e o direito da população LGBTI+, e das mulheres. Agora, Carla Aires concorre a uma vaga de deputada federal por Santa Catarina e, em um movimento de fortalecer o PT no Estado e apoiar o presidente Lula, além de continuar expandindo esta, digamos, construção política coletiva em prol dos direitos feministas, LGBTI+, e da educação no Estado. Bom, meu nome é Ana Carolina Soliva Soria, eu sou docente do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, coordeno o programa de pós-graduação em Filosofia nessa mesma instituição e pesquiso as áreas de epistemologia da psicanálise e idealismo alemão. Tendo dito isso, então, só uma última questão que eu gostaria de colocar, pedir para que as pessoas que tenham questões, coloquem as suas questões no chat do YouTube, para que depois a gente possa lê-las, né? Ou, se não der tempo, a gente possa passar depois para a Ana Estela e para a Carla, que elas possam depois enviar suas considerações. É um grande prazer tê-las hoje aqui conosco. Eu gostaria, então, de passar a palavra para que a Ana Estela possa fazer as suas considerações. Obrigada. Professora Ana Carolina, professora Carla, começo assim, as chamando dessa forma e logo já vou passar para a informalidade, porque estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer muito o convite, estou honrada e feliz, né, por poder estar aqui conversando com pessoas que, embora a gente
talvez não se conhecesse ainda assim diretamente, mas eu sinto um alinhamento, uma afinidade e uma comunhão de ideais, né? E, então, parabenizar o Grupo Praxis por estarem se articulando, por já constituírem-se em 34 instituições nessa articulação, e por estarem numa representação que envolve todo o setor acadêmico, docentes, discentes, técnico-administrativos. Isso certamente faz uma diferença nesse... Ixi, meu Deus do céu, só um minutinho. Desculpem, eu estou sozinha aqui, a campainha tocou. Então, retomando, então, falar do prazer de estar aqui. E a ideia, né, a gente conversar um pouquinho sobre educação superior e democracia, e um tema que me é muito caro, né, porque além de estarmos, né, na universidade, refletindo sobre ela o tempo todo, no nosso fazer acadêmico, nos rumos que a gente vem tomando, eu tive essa oportunidade, esse privilégio de ter atuado e trabalhado num período na gestão governamental federal em que eu acho que ações muito importantes aconteceram, né? A primeira delas, assim, né, eu falo que quando eu escolhi para o MEC, num primeiro momento, não era muito, era uma escolha difícil, assim, não era uma, mas aquilo foi muito transformador para mim, né? Ver e poder participar da formulação e implementação de políticas públicas é uma coisa que nos transforma, como a universidade nos transforma também, né? Certamente, e eu vejo a trajetória da professora Carla, né? E a superação e todo esse processo certamente nos faz perceber o quanto políticas públicas são aspectos importantes da nossa da nossa convivência em sociedade, do nosso coletivo, do nosso desenvolvimento como nação, né? Então, eu queria tomar como base um trabalho, um artigo publicado pelo professor Dilvo Ristoff, em 2020, depois eu deixo a referência aqui para vocês, e o professor Dilvo, eu estava diretamente com ele estava no INEP nessa época, e eu assessorando o ministro Cristóvão Buarque, quando a gente estava trabalhando nas diversas 27 versões da Lei dos Sinais, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Depois ele permaneceu e fez um trabalho fantástico ali junto com toda a equipe, e esse artigo que ele publica chama Os Desafios da Avaliação em contexto de expansão e inclusão, né? E por que eu acho que esse artigo ele é muito interessante? Porque ele traz uma análise da escolha que o Brasil fez nesse período, né? Depois da LDB, passamos lá pelo Provão e veio os Sinais como uma lei mesmo, né? Em 2004, e junto com ela veio um grande movimento e um processo de inclusão, né? Então, a inclusão, a democratização do acesso, veio junto com um processo também muito consistente, independente, feito pelo setor público, de avaliação, né? E isso, por muito tempo, era um tabu, se dizia que ou se tinha qualidade ou se tinha quantidade e democratização do acesso, que as duas coisas juntas não era possível, e eu acho que o Brasil provou que sim, que é possível, e a gente tem dados e informações que comprovam isso, né? Então, eu queria citar rapidamente algumas informações que ele traz no artigo. Está atrapalhando? Vocês estão sentindo muito alto o barulho do cachorro latindo no fundo? Vocês estão me ouvindo? Estão aí? Oi, sim, está tranquilo. Está indo, está bem, estou ouvindo bem. Então,
ele traz um aspecto, quando a gente pensa nos sinais, no sistema de avaliação da educação superior, que ele vale para o sistema federal responde aproximadamente por 93% das instituições, porque as estaduais não obrigatoriamente, né, por exemplo, como a USP, a Unicamp, a própria Estadual de Maringá, elas podem aderir aos sinais, mas não obrigatoriamente. Agora, as privadas e as federais, sim, obrigatoriamente, né? Então, quando a gente olha para esse sistema, quando a gente tinha, para o censo da educação superior, para os dados, né, em 1991, nós tínhamos 1,5 milhão de matrículas no ensino superior. Em 2016, nós chegamos a 8 milhões de matrículas. Em 2003, quando eu cheguei, eram 3 milhões. Em 2016, eram 8 milhões, né, depois dessa gestão de várias políticas que aí envolveu um conjunto, o ProUni, o FIES sem fiador, a implementação do SISU, que unificou o processo seletivo, e o REUNE, que expandiu em muito a educação superior, mais ou menos 120 campi interiorizados, né, 20 mil concursos docentes, e dobrou-se o número de vagas de ingresso na rede federal inteira. Junto com o SISU, você abriu, né, cada vez que o aluno, então, fazia o Enem, a partir de 2009, ele fazia o Enem, ele passa a ter acesso a um sistema e não uma prova para cada instituição, e isso no país inteiro, ampliou também a mobilidade estudantil. E, junto com isso, então, houve com a implementação dos sinais, a ferramenta, a estratégia para que se pudesse avaliar e regular, né? E a taxa de escolarização líquida, que é o número de estudantes de 18 a 24 anos, na idade certa, chegando à educação superior, em 2003, quando esse trabalho de todo começou, era de 9%, né? Quando em países europeus já era de 40%. Então, a gente estava realmente muito atrasado. Nós conseguimos chegar a uma taxa líquida com todas essas políticas de 21% e uma taxa bruta, que é, considerando os estudantes também, não só nessa faixa etária, de 30%, né? Já é um aumento, e até nessa lógica, até 700 mil alunos com mais de 40 anos, ou seja, aqueles que tinham o sonho de fazer educação superior e que vão fazer mais tarde, né? Então, no entanto, o que a gente observa num período mais recente, né? Principalmente de 2017 para cá, porque a gente teve um crescimento da educação. Eu vou pedir para vocês o seguinte, eu acho que eu vou, para não ficar quebrando, o que eu ia falar um pouquinho mais agora é da situação mais recente que a gente tem. Além do problema do financiamento, o que nós tivemos foi um crescimento muito grande do setor privado, de uma certa desregulação, ou seja, primeiro se enxugou o recurso das públicas, né? O Ministério da Educação, no período do Lula, ele triplicou o orçamento geral dele, investindo em todos os níveis, desde a educação infantil até a pós-graduação, né? Até a pós-graduação. E com isso nós tivemos o REUNE, a expansão das federais, uma melhora nessa proporção público-privada, e nós tínhamos os sinais funcionando. Chegou-se a fechar vagas de direito, vagas de pedagogia, vagas de medicina, que se mostravam insuficientes, se fazia as visitas em loco. De 2017 para cá, houve um novo decreto que mudou a regulamentação da educação superior à distância. Isso levou a uma expansão que foi aprofundada com a pandemia. Então, você tem hoje 10 grupos privados, mais ou menos, e aí tem um estudo muito interessante, que é do Sou Ciência, desenvolvido pelo professor Carlos Bielkowski, que coordena o CEDERJ, que foi até secretário de Educação à Distância do MEC, e ele conseguiu baixar os dados do Censo da Educação Superior antes do apagão de dados que nós tivemos. Vocês sabem que, recentemente, nós tivemos um apagão de dados, ou seja, né,
sabe-se lá por quê, né? Dados que não interessam ser mostrados, eles saíram de circulação. E ele conseguiu baixar, e aí, num esforço hercúleo, demonstrar algumas questões muito interessantes, que é a última coisa que eu vou falar antes de claro, passar para a Kali para a gente poder ter depois o debate, né, a discussão. Então, nós temos hoje 10 grupos privados no Brasil que respondem por uma porcentagem grande das matrículas na educação superior, e esses grupos que respondem eles respondem por 46%, dados de 2020, 46% das matrículas em 10 grupos privados, né? Sendo que apenas 22% em instituições, que estão em instituições públicas, né? O resto é privado. E desses 46 que estão com esses 10 grupos, a gente está falando de 1,5 milhão de matrículas presenciais e 2.400.000 matrículas na educação à distância, ou seja, já virou essa proporção. Então, um grande número de vagas à distância. E isso está se aprofundando, porque se você pegar os dados de ingresso em 2020, a gente observa que nós tivemos nesses 61% nesses 10 grupos, ou seja, no geral, eles são 46%, mas nas vagas de ingresso de 2020, eles já respondem por 61% das matrículas. E o presencial, você também ampliou a margem de diferença, o presencial era 28% se considerar o sistema todo, e sobe para 37% das vagas. E a educação à distância de 80% já para 83% nas vagas de ingresso, ou seja, em resumo, 61% de todos os alunos que ingressaram em 2020 pertencem a esses 10 grupos educacionais com fins lucrativos, que já têm, né, ações em bolsas de valores, e nós estamos reduzindo a taxa de ingresso nas públicas federais, que está agora em 14%. Né? E ainda, 53% dos alunos ingressantes em 2020 ingressaram na modalidade à distância, onde a taxa de evasão está sendo crescente. Né? Então, são alguns dados que trazem para nós, e o próprio SINAES, o Sistema de Avaliação da Educação Superior, ele perdeu, ele não está fazendo as visitas, não está utilizando os instrumentos, não está recapacitando o banco de avaliadores, como era feito. Né? Então, a gente tem um afrouxamento do processo de avaliação e regulação de um lado, e um crescimento desenfreado do setor privado. Quando a gente observa também os dados do ENAD, a gente observa que está predominando aí instituições não tão bem avaliadas. Então, eu acho que tudo isso traz para a gente um panorama bastante preocupante quando a gente olha para o sistema como um todo. De certa maneira, a gente está em instituições públicas, a gente ainda está numa bolha de excelência, onde a gente tem uma situação muito privilegiada, mas a gente não pode deixar de olhar para aquilo que está acontecendo no sistema como um todo, e eu acho que isso é preocupante. Então, assim, parabenizo mais uma vez vocês por essa oportunidade da gente poder conversar sobre isso. Desculpe pelos barulhos e passo, então, aí devolvo para a professora Carla poder também fazer a sua apresentação. Obrigada. Obrigada, Anistela. Passo, então, a palavra para a Carla. Muito obrigada pelas considerações. Obrigada, Carol. Obrigada, Anistela. É um prazer estar aqui participando desta, vou chamar de conversa, porque, como a Anistela colocou, embora a gente esteja sendo apresentadas apenas agora, digamos assim, é algo entre pessoas que têm o mundo da forma igual, então é muito bacana, né, a gente se reunir, se reconhecer neste momento em que os afetos, os encontros pós-anos de isolamento são necessários ainda, né? Reencontrar e se reconhecer nesse sentido. Então, fico muito feliz pelo convite do Grupo Praxis, parabenizar também por toda essa articulação nacional
que vem muito oportuno da defesa não só das universidades públicas, da garantia do direito à educação, como também da defesa da democracia, né? Então, é muito, muito bacana. Muito obrigada, Anistela, também pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e com o pessoal que está nos acompanhando. E não vou perder a oportunidade de dizer que, enquanto paulista, sou nascida no interior de São Paulo, finalmente, com muita esperança, nós vamos poder eleger um governo democrático, popular, de esquerda no estado de São Paulo em menos de 40 dias, com o Fernando sendo eleito aí em São Paulo, né? Leve todas as nossas energias a ele, porque finalmente vamos ter esse governo tão esperado no nosso estado. Estou agora aqui em Santa Catarina, mas meu coração, minha família se encontra toda aí no interior de São Paulo. E eu fui assim provocada um pouco em trazer para essa nossa conversa alguns elementos da realidade, do contexto atual que tem abarcado as universidades públicas, de realidades muito concretas que nós aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e a educação pública superior do nosso estado tem passado, né? E aí eu queria justamente começar linkando sobre o avanço, o crescimento dos setores privados e de ensino à distância, desses ensinos virtuais que têm acontecido nesse último período, que a Anistela trouxe esses dados, ao primeiro ponto que eu acho crucial a gente elencar e refletir e tentar construir alternativas neste momento em que a gente está falando de eleições 2022 também, mas não só, que é o processo persecutório que as universidades públicas vêm passando no último período também. Eu acho que a gente consegue explicar também esse avanço das universidades privadas e desses grupos que vão pipocando em cada esquina com esses ensinos virtuais na rabeira, digamos assim, de um processo também de descredibilização do ensino público superior que as universidades vêm sofrendo, né? Desde o golpe contra a presidenta Dilma, ou talvez até antes disso, as nossas universidades vêm passando por esse processo, né? Por um desprestígio, pela depreciação da imagem dos alunos, daquilo que se produz, da pincelada de determinados temas ou determinadas pesquisas que foram aqui ou acolá financiadas com dinheiro público e não tinha caráter científico, e a partir disso muitas fake news e também o próprio descrédito e a negação da ciência que a gente tem visto. Então, eu queria começar listando esse ponto do processo de perseguição à universidade de qualidade no nosso país, porque a UFSC, especificamente, a gente pode falar com muita dor deste processo a partir do que a nossa universidade aqui sofreu nos últimos anos. Obviamente, vários casos, né, de perseguição de professores, perseguição de alunos, de pró-reitores, de coordenações, mas aqui existe um histórico que vem se encadeando, e eu, como sou do CFH também, né, Carol? Sou das Ciências Humanas. O primeiro elemento que eu acho que a gente pode trazer como ilustrativo disso aqui na universidade foi o que a gente chamou de o Levante do Bosque, aqui no CFH, né? Para quem não conhece a UFSC, atrás do CFH tem um bosque, uma reserva, e lá em 2014, eu estava entrando no doutorado, houve uma perseguição a um aluno, se eu não me engano, de filosofia, inclusive, que estava com um baseado no bosque, lá no meio do bosque, e uma operação de choque com gás lacrimogênio, cachorros, bombas, tiros de borracha, se armou naquele ambiente para pegar um ser humano perigoso, né? Com um baseado no bosque. Professores, estudantes foram processados, houve um inquérito que se arrolou até recentemente, todos
inocentados, mas um processo muito desgastante ao longo disso, né? E a partir desse fato específico, sem dúvida nenhuma, a nossa universidade, ela começou a ter olhos mais, digamos assim, atentos, que em 2017, acho que o ápice desse processo de perseguição, sem dúvida nenhuma, foi o que aconteceu com o nosso reitor Cancellier, com o CAU, né? Também este processo de perseguição que ao suicídio. Eu costumo dizer que o Cancellier ele foi suicidado, né? Ele não se suicidou, suicidaram o Cancellier, né? A sua prisão foi muito chocante, ao passo que sua morte também foi da mesma forma, para deixar registrado o Cancellier, que sempre teve uma trajetória também de esquerda, com partidos comunistas, enfim, e uma defesa muito grande da universidade pública. Ele disse, né, que a sua morte ele deixou isso registrado, sem dúvida nenhuma, para a história, que a sua morte foi decretada quando ele foi proibido de entrar na universidade, numa operação de uma juíza federal que também fez parte da Lava Jato, que sem provas já o condenou, né? O condenou a ficar em casa, o afastou da reitoria, gerou todo um processo de prisão, de humilhação, de atentado à sua honra, que levou a acontecer o que aconteceu. E isso faz parte desse processo que a gente tem visto também, que mais recentemente, com a eleição também de uma chapa de esquerda aqui na universidade, com a nossa primeira vice-reitora negra sendo eleita em uma chapa aqui, passamos por um processo de questionamento das eleições, de questionamento da autonomia universitária para escolher a sua reitoria, num processo que também se tornou prática do atual governo, inclusive de construir interventores nas universidades públicas, né? Na UFFS aqui de Santa Catarina aconteceu, no Instituto Federal aqui na última eleição também aconteceu o fato do reitor eleito não ter sido nomeado, e em outras universidades isso também se tornou uma prática recente, que também é uma quebra da democracia, da autonomia de uma instituição tão importante como as universidades federais, públicas, enfim, as instituições de ensino superior que nós temos no país. Então, o primeiro ponto que eu queria dialogar com a Anistela, para a gente pensar essa questão das universidades e da educação nesse momento, é esse processo de perseguição, né, que as universidades têm sofrido e dado margem à validação desses outros modelos universitários, ou não, se é que a gente pode chamar assim, né, do processo educacional. No mesmo tocante em que a gente precisa registrar, a Ana também colocou, a questão dos cortes universitários, né? E aí todas as universidades públicas também têm passado por isso, não só as federais ou os institutos, mas as estaduais também, porque há um projeto que vai em cascata, né, se apresentando nos estados também. Eu ainda construo uma relação muito estreita com a Universidade Estadual de Maringá, que é onde fiz minha graduação, e recebo sempre relatos, né, da situação do Estado lá também, que segue a mesma cartilha neste momento. Para vocês terem uma ideia, em 2021, mostrou o menor orçamento dos últimos 12 anos, né, pensado de 2021 para trás, mas são menos 12 milhões e meio também no orçamento que vem para cá, e isso não impacta só o custeio que esses 12 está colocado. Impacta, obviamente, a manutenção da universidade. Com a manutenção, a gente não está falando só de... Não que seja só, né? Mas a gente está falando de água, de luz, de segurança, né? Da segurança dos alunos e das alunas circularem naquele espaço. Um fato que tem ocorrido aqui também, o fato de terem demitido pessoas da segurança da universidade, do campus, aumentou o número de estupros
dentro do campus no último período, porque está mais escuro, tem mais mato, não tem segurança circulando com tanta frequência, então encadeia uma série de outros problemas no ambiente universitário que está muito além daquilo que a gente precisa também prezar, que é o ensino, e algo fundamental, no meu ponto de vista, porque fui beneficiária dessa política também, que é a permanência, né? A Carol leu aí, né, na minha apresentação, que eu residi na moradia estudantil, e foi aí em São Carlos, né? Num período, inclusive, em que a universidade estava em greve. Eu me lembro que a gente ia no RU toda semana buscar alimentos, porque mesmo em greve, né, a assistência aos universitários ali não pararam, mas foi num período em que os nossos governos e a política de incentivo à educação estava muito ainda em franco desenvolvimento no país. Recentemente, estive na UFSC, acho que a última vez que estive ali foi para a leitura da Carta pela Democracia, que nós realizamos ali na universidade, com essa tônica muito forte que o próprio grupo Praxis traz, que é a tônica que tem nos motivado neste momento, que acho que está para além, neste período eleitoral, do nome A ou do nome B, né? Mas nós estamos diante de um processo de barbárie e de desilusão do povo brasileiro e de um projeto que minimamente e com a democracia possibilite a construção da participação e do diálogo para que as políticas voltem a se reestruturar no país. Então, acredito, inclusive, quero finalizar com isso e com um leve questionamento ou comentário para a Anistela, que os desafios que eu acho que estão colocados para 2023, que inclusive é um dos objetivos do Grupo Praxis, né, pensar o que se coloca a partir de 2023, tem, obviamente, a ver com o resgate do processo de democratização do acesso e expansão universitária, como a própria Carol e a Anistela colocaram, mas a partir de 2023 eu acredito que a gente precisa pensar o contexto também econômico que o Brasil se encontra e o papel das universidades públicas neste contexto, né? Quando a gente fala em permanência, ou, aliás, quando a gente fala em aumentar, ampliar, retomar este processo de ampliação de acesso às universidades, a gente tem que pensar que o grupo que nós queremos atingir, que nós queremos que acesse a universidade, é, sem dúvida nenhuma, a população que mais se empobreceu nesse processo. Portanto, a política de permanência ela vai ser mais necessária do que nunca antes na história desse país, né? E nós vamos precisar pensar em como isso se coloca. 2022, a lei de cotas ela precisa ser revisitada, né? E nós precisamos revisitar esse processo à luz deste contexto de empobrecimento, de encarceramento, de toda a população, de toda a degradação social, inclusive, que aconteceu no Brasil no último período. E dentre isso, a pandemia, sem dúvida nenhuma, intensificou muitos deles, né? A Anistela colocou essa questão na educação, da educação à distância, que foi também potencializada pela pandemia, pela necessidade, mas o que eu vejo é que o capitalismo ele se apropria das necessidades e torna aquela necessidade cada vez mais intrínseca ao cotidiano da população, né? Tanto é que já existem várias categorias de trabalho que já estão regulamentando teletrabalho, regulamentando home offices, né? E o que eu queria perguntar para a Anistela, na verdade, é como que tu vê, Anistela, assim, esse processo de retomada do nosso projeto de democratização universitária, atrelada a esta realidade da virtualidade, assim, né? Como que a gente vai resgatar o sentido do presencial
ao passo que diferentes categorias de trabalho, diferentes experiências, meio que já incorporaram isso para si, né? Porque a própria lógica pedagógica, ela não é necessariamente o que está colocado aí pelo mercado, mas a gente vai ter como fugir disso nas universidades públicas, né? Se sim, como, né? Se não, também como que a gente vai poder lidar com isso sem se atrelar ainda mais a essa lógica do mercado e a essa lógica do capital, desses 10 grupos aí ou mais que tu colocasse e já tem estudado e trazido um pouco mais para nós. Bom, mais uma vez agradeço, já tem algumas perguntas ali para a conversa, e é isso. Obrigada, Carla. Eu passo, então, a palavra para que a Anistela possa fazer as suas considerações. Excelente as questões que a Carla traz, né, muito pertinentes e preocupantes, sem dúvida nenhuma, né, que a gente, essa questão, na época do reitor, ela realmente, assim, abalou a todos, né, foi uma coisa muito chocante, muito, realmente, e é isso que você coloca, não é nada por acaso, né? Isso é um projeto deliberado, né, de destruição, né, que passa pela educação, que passa pela saúde, que passa pela ciência e tecnologia, pela cultura, por tudo aquilo que nos alimenta e desenvolve como coletivo, né? Lamentavelmente, é muito triste ver tudo isso, e a gente está num momento aí de certa esperança, de poder respirar e sair desse espécie de luto cívico que a gente vem vivendo, né? Por ver coisas e agendas que a gente jamais imaginou que íamos voltar para elas, né? Então, são retrocessos que estão colocados muito fortes. A própria escolha de reitores, né? Não escolher primeiro da lista, não respeitar, né, a escolha da comunidade acadêmica, se miscuir em assuntos que, enfim, coisas que jamais a gente achou que iam voltar a acontecer e estão aí, né? Então, eu acho que esse cenário, assim, em que pese ser, assim, muito difícil da gente suportar, né? Eu vejo alguma luz no horizonte, na medida em que, né, acho que estamos todos vivendo isso. De fato, eu vi um dos comentários aqui no chat sobre por que a comunidade está, de certa maneira, apática ou ausente ou não mobilizada. Eu acho que começa a haver um despertar, pelo menos a gente vem sentindo essa carta aos brasileiros e brasileiros há pouco tempo. Nós aqui tivemos alguns movimentos, tivemos esse movimento, né, da carta na Faculdade de Direito, no dia 11 de agosto, que houve uma participação não foi só acadêmica, nós tivemos todo um movimento social e tivemos os próprios empresários, né, muitos empresários e representações empresariais assinando, né, a Carta pela Democracia. Quer dizer, é claro que, assim, o que dói é, assim, nossa, que ponto a gente precisou chegar para as pessoas acordarem que não dá para ser assim, né? Então, isso é uma coisa que dói, né? Você fala, puxa, né? Tem uma ferida aberta sangrando dentro da gente, né? Não sei, é difícil tudo isso. Agora, o que não tem como a gente não olhar e ter que fazer, assim, a análise, é que existe uma parcela da sociedade que apoia e compactua com isso, porque com tudo isso que está acontecendo, tem uma intenção de voto, uma aprovação aí de 25%, sei lá, pouco, quase 30%. Então, enfim, essa é a nossa sociedade. Agora, eu acho também, eu tenho uma esperança grande, porque quando a gente olha para o movimento que foi feito pela democratização de acesso, que foi feita na educação superior, nos governos Lula,
a gente vê que tem uma nova massa crítica também aí presente, jovem, que está, eu acho, se preparando para fazer essa mudança. E isso não pode ser destruído, né? O ProUni não pode ser interrompido, o FIES sem fiador está prejudicado, mas as federais estão aí, embora numa situação muito difícil, como vocês colocaram, algumas não conseguem, talvez, garantir até o fim do ano o funcionamento, porque falta recurso de custeio, né? Então, quer dizer, você vê recursos indo para coisas que você, né, armamento, coisa militar, e o corte ele vai, não é, e os próprios aumentos, às vezes, em áreas que não deveriam ser prioritárias, né? Então, realmente, a gente precisa dar essa virada, né? E eu acho que quando a gente não deve deixar de olhar e ter claro e ter à mão todo o movimento que nós fizemos, né? Antes de passar por toda essa situação de retrocesso que a gente está passando, que eu acho que, de certa forma, vem também em reação a todo o avanço que foi feito, porque a gente quebrou aí paradigmas muito estruturais da nossa sociedade, né? A própria, por exemplo, a lei de cotas e a gente transformar, por exemplo, a gente tem hoje 50%, um pouquinho mais, dos estudantes da rede pública que chegam na educação superior pública, né? Sendo que no ensino médio 87% é público. Então, quer dizer, ainda falta mais avanços foram feitos, né? Então, por exemplo, quando a gente olha, deixa eu só recuperar aqui um dado que eu estava olhando, quando a gente olha para o ProUni, por exemplo, a gente fala 80% das vagas são privadas, né? Mas, quando a gente olha para o ProUni, a gente pode falar em vagas que são privadas, mas que estariam ou deveriam estar sob gestão pública, né? Uma coisa para ser retomada, né? E isso a gestão, ela passa também, nesse caso, pelo setor público, né? O ProUni, ele permitiu, dados de 2020, o acesso a 1,3 milhão de estudantes pobres que não chegariam ao ensino superior chegarem. Desses 1,3 milhão, 52% autodeclarados como afrodescendentes, né? Então, isso são, quando a gente olha, a gente rompeu barreiras, né? De famílias em que é o primeiro que chega à educação superior, e a gente aqui está conversando, né? A Carla talvez depois pudesse comentar um pouco sobre essa questão e essa experiência, que eu acho que é para se orgulhar demais, né? Eu fico emocionada quando eu vejo, né? Mas ainda falta, né? Ainda falta. E eu acho que tem coisas que estão estruturadas e tem coisas que a gente vai precisar retomar, mas eu acho que a gente não volta para um patamar anterior ao que existia, pelo menos antes dessas políticas acontecerem, né? Tem alguns dados aqui que exemplificam, né? Quando você compara, a gente ainda não tem, apesar de todo esse acesso, a gente precisa ampliar esse acesso também nos cursos de alta demanda, embora tenha melhorado, mas ainda falta, né? Então, por exemplo, esses dados de 2020 também, a medicina, ela tem mais ou menos, proporcionalmente, 6 vezes mais estudantes de classes mais altas do que, por exemplo, o curso de História e Licenciatura, né? E tem outros exemplos assim. Então, a gente ainda precisa aprofundar em muito essas mudanças, né? E tem uma pergunta aqui também colocada acho que foi uma das primeiras, Vilma, né? Ela pergunta se
toda essa destruição que a gente está vendo e do próprio processo de avaliação, incluindo esse apagão dos dados, né? Se a gente tem como recuperar e reconstruir, eu acredito que sim, né? É claro que a gente precisa fazer a mudança política para que isso possa acontecer, porque se a gente tiver mais um período nessa situação, a destruição vai se aprofundando, vai ficando mais difícil de recuperar, né? Então, eu acho que, em parte, está na nossa mão, tanto no voto, quanto em garantir, né, como sociedade mobilizada e as instituições, um processo democrático real, né, que não haja aí uma interrupção do nosso Estado de direito, né? Então, enfim, acho que seriam essas algumas reflexões e devolvo aí para vocês também, que acho que tem mais perguntas para a professora Carla também. Carla, se quiser fazer mais considerações, por favor. Não, na verdade, eu também estava dando uma olhada ali nas perguntas que chegaram. Não sei se a gente pode já fazer algumas considerações sobre isso, a Anistela já foi passando. E eu listei 2 pontos que eu achei interessante a gente aprofundar também, se a Anistela quiser trazer elementos, eu acho que são importantes. O primeiro, eu não lembro quem colocou aqui, mas é sobre a presença das universidades nas comunidades, né? O que a gente acha sobre isso. E eu destaquei justamente porque há umas 2 semanas nós estávamos finalizando o nosso material de campanha aqui da candidatura, e foi uma coisa que eu observei, fiz observação para o pessoal que a gente estava conversando, que é a questão da extensão universitária, né? E até por experiência, isso da minha história com a universidade, né? Eu sempre, na graduação, a extensão universitária me formou mais do que a pesquisa, né? A pesquisa entrou mais na minha vida no finalzinho da graduação, por conta de TCC, essas coisas, mas no mestrado e no doutorado, né? O que me garantiu permanência, inclusive na graduação, foi o envolvimento com projetos de extensão. E uma extensão muito responsiva, no sentido de não ser um processo de que a gente vá às comunidades, leve o saber àquelas comunidades ou àqueles grupos como algo dado, né? Mas um processo dialógico com as comunidades mesmo, em 2 sentidos, né? De construir conhecimento com as comunidades também. Nós tínhamos na UEM um projeto que chamava UEM nos Bairros, né? E eu era bolsista desse projeto, e nós íamos para as comunidades levantar as demandas das comunidades a partir de cada centro da UEM. Então, eventualmente, a medicina e a odontologia e a sociologia, então ia se levantando as demandas daquelas comunidades para inclusive aprofundar processos de serviço ofertados para elas, né? E trazer o conhecimento dessas comunidades também para a universidade, né? Fazer esse retrospecto, assim. Eu organizava os eventos de retorno, muitas vezes, né? Da comunidade ir para a universidade, fazer conhecer o nosso processo e tudo mais. Naquela lógica do que eu falei sobre o contexto da população nesse momento, nesse período, eu acredito que a expansão universitária para os anos que vão se abrir, ela será estratégica. Ela será estratégica porque a gente vai precisar construir essa relação de diálogo, do entendimento, mas também de devolver para a comunidade aquele conhecimento que a gente produz, né? E não só, muitas vezes, esse serviço a partir de pontos já institucionalizados na própria universidade, como, por exemplo, os HUs, que é um serviço fantástico. E eu, como vereadora aqui em Florianópolis, a gente pena, muitas vezes, para dizer para o município que a universidade ela é importante para a gestão do município. Ela é federal, mas o município precisa da universidade, né? São milhares de vagas no hospital universitário de todos
os residentes que prestam serviço também nos postos de saúde, enfim, uma série de coisas. Então, eu sou uma defensora irrestrita da extensão, acho que é um elemento fundamental para se pensar, inclusive, nesse próximo programa de extensão mesmo, da ampliação das universidades no país, porque ela possibilita todos esses elementos aí que eu coloquei. E tem um outro ponto, um outro comentário que fizeram ali, e que é o que a gente acha sobre a despolitização da comunidade acadêmica. Eu acho interessante essa pergunta, porque, inclusive, também eu estava numa roda de conversa essa semana, e um companheiro do nosso partido, nosso aqui, meu e da Anistela, não sei, a Carolina, mas fez uma fala que eu achei muito equivocada, dizendo que o PT, né, levou para dentro das universidades o pensamento neoliberal, que o PT levou para dentro das universidades um processo de não pensamento crítico, etc, etc, etc. Eu fiquei chocada com aquilo, né? Porque o processo que nós tentamos fazer foi justamente o contrário, né? De incluir pessoas, de garantir o acesso de uma parcela até então que nunca tinha acessado a universidade e reconhecer que aqueles saberes que estavam começando a ser inseridos na universidade eram muito fundamentais para o processo de conhecimento também. E aí eu fico muito na dúvida e queria ouvir também a Carol sobre isso e se o pessoal vai comentar mais coisas no chat, a Anistela, se é um processo realmente de despolitização ou se, desde o golpe contra a presidenta Dilma, a gente vive um processo tão horrendo na política brasileira e nas instituições brasileiras, incluindo as universidades, que o que se lê como uma despolitização, na verdade, é uma apreensão, né? As instituições e quem ocupa essas instituições, os servidores, muitas vezes, que estão lá na ponta, lidando com a imprensa, com atendimento ao público, etc. e tal, têm medo, eles estão com medo do que podem sofrer, a represária que pode acontecer diante do governo atual, a partir do governo atual, né? Então, eu não sei se eu chamaria, assim, de uma despolitização, né? Eu acho que a gente precisa pensar que, embora nós não estejamos ainda nesse período flagrantemente em uma ditadura, nós vivemos um contexto, ditadura militar, né, cívico-militar, como muitas gerações passaram, nós vivemos um processo de amedrontamento da população, né? Um processo de expansão desse medo, principalmente nas instituições públicas, justamente porque, voltando lá no meu primeiro ponto da deslegitimação das universidades, os serviços públicos como um todo têm sofrido ataque, né, com as PECs, com a reforma da Previdência, reforma previdenciária, teto de gastos, etc. e tal. Então, eu não sei, queria deixar essa dúvida aqui para a gente não pensar tanto que é uma falta de agência das pessoas, né? Deliberada, não quero fazer, né? Mas talvez a preservação da própria vida, a preservação dos seus, né? Do seu entorno, do próprio trabalho, enfim. Se me permitirem, antes de eu passar a palavra para a Anistela, de fazer uma observação a respeito do que a Carla colocou, sobre essa questão do temor que a gente tem tido dentro a gente, digo de maneira geral, né? Com o retorno ao presencial, e a gente viu que as universidades elas têm autonomia nos seus calendários, e algumas se iniciaram antes da universidade na qual eu atuo, enfim, a gente pôde trocar um pouco figurinhas com as pessoas que já haviam retornado ao presencial no momento em que a nossa universidade começou, né, pós-pandemia. E a gente sentiu digamos assim, aquilo que talvez, não sei se é o termo correto, né, mas me parecia aos colegas que havia uma desmobilização
em relação a, digamos assim, a essa série de ataques que a universidade vem sofrendo e que o remoto parece que não nos permitiu fazer muita coisa, e que a necessidade que os pesquisadores, colegas técnicos e alunos parece que tem sentido de atividades ou manifestações presenciais, né, no qual a gente possa, digamos assim, ir para a universidade, manifestar as nossas ideias ou ir para a rua, né? Agora, frente a isso, a essa necessidade que a gente tem sentido de se manifestar contra esses ataques, que se refletem não só em cortes de financiamento, cortes de manutenção dos alunos, né, de permanência dos alunos na universidade, uma precarização, digamos, dessa permanência dos alunos, que é muito terrível para o nosso trabalho dentro da universidade, mas tenho ouvido também de colegas isso que a Carla diagnosticou, que é um temor a respeito do que pode acontecer caso digamos, a gente venha a se manifestar, né, naquilo que se poderia entender de politicamente ou eleitorariamente, né. Vale lembrar que nós, servidores das instituições federais, recebemos uma cartilha de conduta guia de conduta nesse ano eleitoral, e em e-mail a gente tem recebido também avisos do que é possível, de como é possível se expressar, né, de o que fazer e o que não fazer dentro desse quadro. Então, me parece que há um medo, né, dos servidores a esse respeito. A questão da desmobilização política, eu acredito que passa por aí, mas não sei se não haveriam outros fatores, né? E também abrir um pouquinho para a Anistela falar a esse respeito, se não passaria também por outros fatores que poderiam dizer respeito a digamos assim, a uma tristeza, não só com a situação que acontece dentro da universidade, mas social, política, que a gente vê que a coisa parece crescer ser tão grande na nossa frente, né? A maneira como uma parcela grande da população foi empurrada para a miséria, incluindo aí as famílias da população que a gente atende dentro da universidade, dos nossos alunos, né? A necessidade dos alunos terem de partir para o mercado de trabalho, porque a família já não consegue mais dar conta de mantê-lo na universidade, e, enfim, o cenário parece ser tão grande que a gente parece ser engolido por isso, né? E aí eu já gostaria também só de acrescentar uma questão que chegou aqui, do professor Luiz Damon, a respeito desse, digamos, desse cenário, né, que se constitui aí nas instituições públicas e de ensino superior, na ciência, na tecnologia. A universidade pública, ela goza de um certo prestígio, né, dentro da nossa sociedade, e parece que, por esse fato, os setores tradicionais da direita parece que veem aí um lugar a ser atacado, né, já que goza desse prestígio. Então, ele nos pergunta aqui, em relação a isso, né, se não seria, então, um lugar a ser permanentemente contestado, e até talvez porque essa direita não tem um projeto consistente de desenvolvimento do país, há necessidade de contínuos ataques em relação a uma instituição
que tem uma ideia sólida, né, do país que ela gostaria. Se esse diagnóstico for correto, segundo ele, a luta em defesa das instituições de ensino superior e da ciência e da tecnologia, se não haveria, então, de passar por outras disputas, e se ela não arrisca a dar aí crescimentos que não se estenderiam por muito tempo, né? Se a longevidade, então, desses crescimentos, eles não seriam curtos. Queria ouvir um pouquinho a Ana Estela a esse respeito. Tem outras questões que foram colocadas aqui também sobre essa relação entre universidade pública e universidade privada, mas aí acho que a gente eu poderia passar essas questões daqui a pouquinho, que eu acho que elas são bem interessantes também. Obrigada. Legal. Então, Ana Carolina, dentro dessa questão que você coloca, a última que está colocada aqui, que é da Maria Lúcia Carcciola, ela justamente coloca isso, dialogando com a Carla e com você, né? Que não só o medo e a apreensão, né? Quer dizer, não seria só uma despolitização, mas medo, apreensão, e o que ela fala é uma descrença decorrente da vitória da destruição, né? Como se o que prepondera esvaziasse as esperanças, né, das pessoas de uma mudança, e tudo isso junto que vocês colocaram. Nós vivemos uma pandemia, a forma como tudo foi conduzido, o próprio luto, a crise econômica muito forte pegou as famílias, as pessoas, outros viveram luto. Então, isso, muita coisa contribuindo para uma desmobilização, né? E para um esvaziamento dessa nossa esperança e força, né, para lutar para sair disso, né? Que agora eu acho que aparece aí essa oportunidade, né? Então, isso é uma questão. Teve um outro dado aqui muito importante e preocupante, que eu acho que a gente precisa olhar, que dado pelo Murilo, né? Que ele trouxe o dado de que, comparando o censo da educação superior de 2019 com 2020, teve uma redução de 125 mil matrículas nas universidades federais, né? Então, enfim, é muito preocupante isso também, né? E vem um pouco de toda essa situação, e também os jovens estão... O que está acontecendo com essa crise? Estão precisando ir para o mercado de trabalho, também aumentou a evasão, não só entrou menos, mas quem entrou também está evadindo, porque não consegue, no caso das privadas, não consegue pagar e precisa entrar no mercado de trabalho para subsistir, né? A renda caiu, a renda geral caiu, estava tudo congelado, a inflação alta, o preço do alimento, as pessoas não estão conseguindo comer. Nós temos, quando você tem 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vai conseguir comer as calorias necessárias para aquele dia, como é que pode ter mobilização, né? É muito difícil. Então, a situação é muito complicada, mas, ao mesmo tempo, né, a luz, eu acho que é a luz no fim do túnel, né? Acho que a gente tem que lutar, né? Carla está aí, vereadora, candidata a deputada federal, a gente precisa do executivo, mas a gente precisa do legislativo forte também. A gente precisa muito dos dois lados para poder mudar a situação, mudar as coisas, reverter todo esse desmonte, né? Que é um projeto, né? Diga-se, não é deliberado, né? Isso é uma coisa que a gente precisa saber. Nós estamos sendo atacados, né? O nosso país está sendo atacado, está sendo destruído deliberadamente, né? E tem gente ganhando dinheiro em cima disso, né? Ana Estela, a gente tem aqui algumas perguntas que eu acho que a gente poderia conversar ainda um pouquinho sobre elas. Uma delas é em relação a essa, digamos, relação do salário dos docentes nas universidades públicas e nas universidades particulares, né?
pegar, por exemplo, as universidades federais, que os professores não têm aumento já há muitos anos, e essa questão da inflação que você acabou de enumerar, né? Então há digamos assim, um déficit, não é só o salário que continua o mesmo, né? Mas o poder de compra ele diminui. O que parece que as universidades particulares se fortaleçam ainda mais, né? Não só em relação ao número de matrículas, né? Mas em relação à capacidade de captar também docentes que acabam trabalhando com, digamos assim, um salário mais convidativo, né, do que da universidade pública. E em relação, também, que foi uma pergunta que apareceu aqui no comecinho, em relação ao capital estrangeiro que tem financiado, né, esses grandes grupos, desses 10 grandes grupos aí que detêm uma grande quantidade de matrículas, né, a maioria das matrículas aí nas universidades. Uma outra questão que gostaria também de te ouvir, da Silvia Faustino, se seria possível combinar projetos de extensão, tal como que a Carla estava nos enumerando aqui, políticas de manutenção dos estudantes, né? São ambos movimentos necessários depois do contexto da pandemia. E uma pergunta da Maria Alves Borges, né, que ela gostaria aqui de saber qual a avaliação da Carla e da Ana Estela sobre os cortes no financiamento das universidades e das instituições de fomento de pesquisa, e eu colocaria aí, né, em relação à ciência, tecnologia e à própria universidade, e como isso poderia ser resolvido e minimizado. E acrescento uma questão que me foi enviada aqui pelo Zap, de um colega, o Luiz Damon, aqui do meu departamento, querendo saber se há dentro da campanha, né, que vocês estão acompanhando, os debates de campanha que vocês estão acompanhando agora, se haveria uma avaliação das políticas do governo do PT e das políticas que foram implementadas, tanto atual quanto no governo do Fernando Henrique, porque houve também um crescimento das universidades particulares muito grande no governo do Fernando Henrique, se haveria essa avaliação em relação ao ensino superior e quais seriam as grandes linhas para o futuro em caso de vitória eleitoral. Vamos lá. Passo a palavra, então. Bastante coisa aí, né, Carla, para a gente comentar. Vamos fazendo aí um jogralzinho. Então, vai lembrando, vai falando, tá? É uma enxurrada de perguntas aí. Vamos ver. Então, começando pela questão da extensão, da cultura e extensão, que é fundamental, e eu acho que vem caindo um pouco mais a ficha. Nós, lá na USP, em que pese a gente responder ser uma universidade fortemente de pesquisa, a gente responde por 40% da pesquisa da produção científica do Estado de São Paulo. O reitor, que foi eleito no começo desse ano, o professor Carlotti, falou, a declaração dele assim de saída foi que a missão da universidade não se encerra com a produção e publicação de artigos, mas que sim com o impacto social, porque nós, né, uma universidade pública, a gente precisa fazer a translação do conhecimento, a gente precisa gerar impacto, e o espaço de fazer isso é a extensão, é o amálgama, aquilo que junta ensino, pesquisa e faz a roda girar, é a cultura e extensão. Eu, particularmente, sim, acho que sou militante dessa causa dentro da universidade. Inclusive, Ana Carolina, a minha bolsa produtividade, ela não é de pesquisa, ela é de extensão, é de inovação, ela é de extensão de tecnologia e inovação. Então, até justamente ela está nesse setor da cultura e extensão, e está começando agora. Na minha unidade, eu sou a única que tem essa bolsa. As pessoas geralmente vão atrás da bolsa produtividade e pesquisa, né? Então,
A questão dos salários, eu vejo um pouquinho diferente. Eu acho que, ainda que a gente tenha tido um congelamento longo, e nós nas estaduais também tivemos, porque por vários fatores, não só essa questão da crise geral do país, mas também nós tivemos gestões perdulárias, uma gestão perdulária que fez com que a gente ficasse com um salário muitos anos congelados para recuperar o caixa que se perdeu por desperdícios indevidos que houveram. Mas a gente, bem ou mal, nas públicas, o que eu vejo é que a gente tem uma estabilidade, né, de concurso, de trabalho, que as privadas não têm, né? As privadas, na pandemia, elas demitiram em larga escala, elas mudaram a relação professor-aluno, se apropriaram, em muitos casos, de produção, de aulas, de conteúdos que foram produzidos e transformaram tudo em EAD e demitiram em larga escala, pelo menos é um pouco o que eu ouvi, né? Pode ser que você tenha ilhas de excelência de alguns professores que furam aquele bloqueio, mas, no geral, eu acho que a situação de empregabilidade me parece que esteja muito boa, né? Então, enfim, essas são alguns comentários que eu traria, né? Com relação ao fomento, que a Maria Alves pergunta, não tem outro jeito senão a gente ter vontade política e ter governos que invertem essa ordem das coisas e que enxerguem que saúde, educação são bens públicos e que são investimentos. Né, os impostos que a gente paga têm que ser revertidos para isso, que um país não vai se desenvolver se não tiver uma educação de qualidade, de acesso para todos, se não tiver pesquisa e inovação, uma articulação entre o setor produtivo e a pesquisa que é produzida, a ciência e tecnologia nas universidades, e que nós estamos vivendo a sociedade do conhecimento que é o petróleo do presente, né? Então, o que aconteceu na pandemia? Quem é que segurou a onda? Foram as universidades públicas, não foi outro setor, né? A despeito de toda a desconstrução e crítica que foi feita, foi as universidades públicas. No entanto, olha a situação. O Hospital São Paulo, da Unifesp, está com 400 leitos fechados. E uma crise de custeio federal. Vou dar uns pitaquinhos aqui também. Não, mas antes de dar uns pitaquinhos sobre essas várias perguntas que a Carol trouxe, eu queria comentar o seu outro comentário, Carol, lá atrás, sobre a questão da direita, né, do projeto político, toda aquela fala anterior que você fez, citando um artigo do Professor, em que aparentemente aí ele diz que a direita, enfim, faz esse tipo de ataque, né, faz todo esse processo de desmonte, deslegitimação, porque ela não tem um projeto claro daquilo que ela quer, ou de um projeto claro para o país. Entretanto, ainda não, que talvez, né, supondo que de fato não tenha, um projeto político, eu acredito que é importante dizer que essa direita política ela está estritamente atrelada ao mercado. Está estritamente atrelada ao mercado financeiro, está estritamente atrelada às várias elites econômicas do país. E essa, sim, tem um objetivo muito delineado diante do país que elas querem ou não, né? Essas elites, elas têm esse objetivo muito, muito evidente, inclusive sobre o papel das universidades, né? Como um locus de formação das próprias elites, né? Como sempre foi antes dos nossos governos, um pouco mais, um pouco menos, da universidade, desse acesso ao conhecimento de ponta para esses pequenos grupos, numa lógica de manutenção da desigualdade no Brasil, né? De uma manutenção que ela é histórica, que vem desde o processo colonial e colonizador, né? A gente precisa pensar a partir desse eixo também. Desse ponto da educação instrumental, como a Ana Estela coloca,
em que, de um lado, você produz conhecimento e garante conhecimento a uma elite muito restrita, e, de outro, você garante formação técnica para o mercado de trabalho apenas para aquela parcela que vai servir essa elite, né? E isso faz parte desse processo de manutenção de desigualdades. Então, e isso sem contar que esses grupos aí, a gente está sempre rodando nesse grupo, eu vi ali o Júlio perguntando sobre a financiarização internacional, acho que faz parte dessa engenharia toda, né, que é muito nítida do mercado que, do ponto de vista tático estratégico, se alia a essa direita política e utiliza ela como um instrumental para conseguir os seus objetivos pelas instituições, pelo Congresso, né, ao longo desses 6 anos pós-golpe, enfim, e durante vários outros períodos da história. Mas eu queria falar sobre a pergunta da Dude, que eu vi ali, que eu conheço, que é a Maria Borges, que é a nossa secretária, foi durante um bom tempo aqui nossa secretária de Cultura, pró-reitora de Cultura da UFSC, né, inclusive na gestão do Cancelier, sobre o investimento, né, o retorno dessa questão dos investimentos nas universidades. Estava eu ontem também, porque a campanha está bem agitada, num treco que agora chama-se Spaces no Twitter. Não sei se vocês já participaram disso, conhecem isso, mas é como se fosse uma live, só que é no Twitter. A gente fica conversando por áudio e são salas com muita gente, e tem sido um instrumental também da tecnologia para isso. E tinha uma pergunta muito parecida sobre investimentos geral e na lógica de que, bom, existe um rombo na economia brasileira desde o golpe, com toda essa questão de orçamento secreto, né, toda a corrupção dos últimos anos. Como que o próximo governo democrático popular vai fazer? Vai tirar dinheiro de onde? Né? E eu vou replicar um pouco de como eu entendo esse processo muito brevemente para responder em alguma medida a Dude, do ponto de vista da educação. A primeira questão é que para reinvestir no Brasil em qualquer área a partir de 2023, nós vamos ter que estar comprometidos, não só, obviamente, com eleger um projeto que esteja disposto a isso, e aqui falando claramente do presidente Lula, de eleger um Congresso coerente com esse projeto, para fazer algo que, no meu ponto de vista, é fundamental: revogar a questão do teto de gastos. Sem a revogação do teto de gastos, a gente não vai conseguir mexer em muitos setores estratégicos que precisam, novamente, de uma política de investimento e reinvestimento, numa lógica estratégica nesses setores importantes, principalmente nesses setores que estão travados por essa PEC, né, que é educação, saúde, assistência, etc. Então, eu acho que isso vai ser fundamental, isso tem que ser no dia 2 de janeiro, digamos assim, né, vai ter que ser um ponto de partida de uma discussão de valorização do poder de compra da população, enfim, uma série de questões. E um outro ponto, parafraseando também o nosso presidente Lula, o problema do Brasil nunca foi falta de riqueza, muito pelo contrário, o Brasil é um país extremamente rico, né? As nossas riquezas estão sendo entregues, obviamente, para esses setores no último período, mas nós produzimos muita riqueza. A grande questão e a grande disputa entre as elites no país sempre esteve no sentido de como essa riqueza é distribuída ou redistribuída, quais são as prioridades que são pensadas, né? Então, corroborando com o que a Anistela coloca, eu acho que é novamente uma questão de colocar a educação no centro dessas prioridades de investimento como esse setor estratégico que a gente vai precisar fazer a partir do ano que vem também, porque grana tem, né? Quando a gente realoca e recoloca nos setores que vão fazer com que, inclusive, essa riqueza produza novas riquezas, produza novas fontes econômicas de uma forma a abranger a maior parte da população.
Carla, Anistela, eu acredito que as questões, no geral, foram respondidas. Nosso tempo também está chegando aqui no final. Gostaria de convidar a todas e a todos a conhecer o site do Praxis. Eu vou dizer aqui para vocês, é sites.google.com/usp.br/grupo Praxis/início. Para quem puder dar uma olhadinha, tem um link para o nosso canal no YouTube, em que foram gravadas algumas das atividades práticas que a gente tem promovido, inclusive essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, né, que está sendo transmitido pelo canal da Carla, vai ter um link no nosso site, no YouTube, para que ele possa, quem entrar por ali possa assistir, né, a esse bate-papo. Enfim, e gostaria de deixar que, me parece dessa conversa, que a gente tem um cenário de muita esperança com a eleição que acontece esse ano, e a partir de 2023, para que a gente possa reverter esse cenário que diz respeito à situação das universidades e dos institutos públicos, mas não só, diz respeito também à nossa sociedade como um todo, porque a universidade, ela não se sustenta sozinha. Assim como a universidade tem de estar bem, a nossa sociedade, ela tem também de estar bem, né? Gostaria de deixar aqui uma mensagem que foi postada por uma amiga querida, Maria Lúcia Catiola, que colocou aqui algumas questões que já foram postas, né? Mas deixou uma mensagem de esperança em relação a esse medo que as pessoas têm sentido, né, de se manifestar dentro do âmbito acadêmico da universidade, que a resposta a esse temor e a descrença está sendo dada por esse nosso encontro, né? E que ficar em casa só se escondendo embaixo das cobertas não é a saída, né? Eu acho que a gente tem que partir para a ação e para o debate e para uma atitude política firme em relação a esse cenário de tentativa de destruição que vem se impondo aí sobre nós. Bom, gostaria então de passar a palavra para que vocês, Anistela e Carla, pudessem fazer as considerações finais. E, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui. Foi um debate muito prazeroso. Obrigada. Bom, eu quero também agradecer muito, Ana Carolina, o convite, parabenizar mais uma vez o Praxis, né? Também vou entrar no site para conhecer melhor, e parabenizar e desejar muito sucesso para a Carla, parabenizar pelo trabalho como vereadora e desejar que ela se eleja deputada federal, porque nós precisamos de mulheres, de pessoas comprometidas com as causas que nos representam também. Então, queremos te ver lá, em Brasília, se Deus quiser. Então, agradecer muito e transmitir a quem está nos ouvindo aí um otimismo, a esperança. É hora de estarmos fortes, fortalecidos, de renovar a crença nos nossos ideais que nos movem, que são nobres, e de nos juntarmos, de irmos pelo coletivo e pela sociedade que a gente quer construir juntos, né? Está aí, vai estar ao nosso alcance, depende de nós. Vamos lá. Maravilha, obrigada também, Carol, ao Grupo Praxis. Foi um prazer essa conversa aqui com a Anistela também, com todo o pessoal que nos acompanhou pelo chat, pelas perguntas, pela oportunidade de uma hora aí bastante reflexiva, que eu acho que nos coloca e nos aponta caminhos bastante nítidos das tarefas que nós temos, né, num período
próximo para nós, até 2 de outubro, depois de 2 de outubro, e depois nos próximos 4 anos, acho que é uma escadinha, né? Primeiro vamos trabalhar todos os dias para eleger o presidente Lula, os governadores que estejam ao lado do presidente, incluindo o querido Fernando Haddad, e o Décio aqui em Santa Catarina, uma bancada bastante forte, porque para todas essas tarefas que nós listamos aqui, nós vamos precisar, sim, de um Congresso que esteja alinhado com esses desafios, me colocar sempre à disposição do Grupo Praxis, até mesmo em outras universidades, fruto desse lugar, estarei sempre à disposição, e agradecer mais uma vez vocês, e que a gente possamos nos reencontrar no Brasil da Esperança muito em breve. Muito obrigada, e eu peço então a todas e todos que sigam as próximas programações no nosso site e no canal do YouTube. Obrigada. Carol, deixa eu só quebrar o protocolo aqui e agradecer tanto o Valmor quanto a Joana, que ajudaram na administração da sala, da transmissão, que eu acho que é bem importante a gente fazer esse registro também. Sim, gostaria de agradecer também a Joana, que fez toda essa intermediação com você, Carla, muito obrigada, ao Valmor, e a Thelma Lessa, que entrou em contato com a Júlia, que trabalha com a Anistela. Enfim, tem muita gente por trás, assim, para poder a coisa acontecer. Aí, agradecimento às nossas equipes, né? E a você, Ana Carolina, por aí conduzir os trabalhos, e muito bem conduzido. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Agradecer o nosso público que colocou aí as suas questões, as suas inquietações, e pedir para que as pessoas possam seguir, então, as próximas atividades pelo site e pelo canal do YouTube. Muito obrigada.